Olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, para darmos continuidade à série Aspectos Morais na Revista Espírita. Esta série tem como objetivo trazer para vocês reflexões, análises e referências de artigos de cunho moral presentes nos 12 volumes das revistas espíritas, que foram publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 a 1869. E o nosso artigo para a reflexão de hoje está na Revista Espírita de maio de 1858 e se intitula O Espírito e os Herdeiros. E para conversarmos, analisarmos, refletirmos sobre esse artigo, estão conosco os amigos Sônia Hoffmann e Henrique Miranda. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos os companheiros, amigos que estão nos assistindo hoje e em todos os demais dias, uma vez que este programa vai ficar lá na playlist. Então, todos sejam muito bem-vindos e é uma grande satisfação e um abraço fraterno a todos vocês. E que possamos juntos compartilhar estes momentos de estudo, de reflexão, de repensar e também de amizade com o Henrique e com o meu companheiro aqui, o Eduardo. Oi, Henrique. Olá a todos, é uma alegria estar aqui. Eu estava conversando, que tem conversa de bastidor aqui, tá, gente? E aí, nos bastidores, a gente estava conversando o quanto nós estamos contentes com a repercussão do programa aí no Sul, e acredito que em todo o Brasil, o carinho que as pessoas estão dispensando nos comentários. E nós estamos aqui eu aqui no Rio de Janeiro, sentindo este clima amoroso e acolhedor aí do Rio Grande do Sul. Mas qual é a conversa hoje mesmo, gente? Então tá, tia. Então, show! Bom, pessoal, o artigo que nós vamos apresentar hoje, né, é uma conversa muito interessante entre dois espíritos desencarnados e 3 espíritos encarnados que estão numa sala onde... Uma contenda de herança. Uma contenda onde, né, acabaram de ler o testamento desse casal falecido, né, principalmente do falecido, e alguns aspectos morais surgem nessa contenda em torno desse testamento deixado, né, não para a família do morto, né, mas para a família da esposa do morto, que também está desencarnada. O nosso amigo Henrique vai fazer um resumo do texto, né? Mas mesmo assim, isso não invalida que vocês consultem a Revista Espírita, claro. Né, maio de 1858. O nome do artigo é O Espírito e os Herdeiros, né? E vejam todos os detalhes que esse texto bastante interessante nos traz. Mas vamos lá, Henrique. Não, como você falou, foi uma disputa de herança, né, no além-túmulo. Mas é interessante também notar como o Kardec ele tinha muitas pessoas que assinavam a Revista Espírita em todo o mundo. E essa matéria ela vem lá de Haia, da Holanda, onde aqueles que estavam, os assinantes, mandaram um artigo onde houve uma reunião, né, mediúnica, mas ainda com mesa girante e pancada. Eu fico imaginando, Eduardo, Sônia, como demorou para essa mensagem sair, né?
Mas Mas, os efeitos que aconteceram durante a conversa foram. não, olha, gente, vocês não perdem por esperar. Não perdem por esperar. Então, preste atenção, né? Você que está aí, né? Talvez tenha pousado o celular aí na cabeceira da cama para ouvir, né? Gente, olha, preste atenção, porque o que acontece? Os espíritos desse casal, como o Eduardo falou, apareceram, né? Esse casal é muito rico, um casal rico, que Kardec vai chamar de senhora e senhor e senhora G, né? Só que o senhor G não deixou nenhum tostão para a família do lado dele, deixou tudo para a família da mulher. Né? E se comentava que ele era muito submisso e que a mulher fazia assim um controle maior sobre ele. E o que acontece? O senhor G ele adoece e a família, olha só, a família da senhora G vai cuidar dele. E o testamento é feito, né? O que acontece? Gente, não é fofoca, por favor. Isso está escrito aqui. O testamento é feito de que forma? Né? Um médico vai, atesta, né, que o senhor G está no pleno conceito da sua consciência, né? E ele Essas deixa capacidades mentais para elaborar um testamento, não é? isso, pois é, e deixa toda a fortuna para a família da senhora G. Bom, quem é que está ali assistindo esta sessão mediúnica? Tá, né, os parentes do senhor G, né, duas senhoras e o marido de uma das senhoras. Bom, o que acontece? O marido de uma das senhoras faz uma pergunta direta aos espíritos, né? Faz assim, como é que olha só o que ele fala, como é que você ousa se apresentar aqui depois de fazer tudo o que você fez, né? Aquele testamento, francamente. Bom, o que acontece, né? Daí, esse senhor R, que vai se chamar de senhor R, que é um dos maridos, né? Daqui para onde a herança não foi, a situação foi ladeira abaixo, porque ele começou a reclamar, começou ali a se destemperar. Gente, olha o que acontece: a mesa dá um solavanco, dá um pulo, e arremessa a lamparina, que chama de lâmpada, né? Arremessa a lâmpada na cabeça do senhor R. Gente, olha o nível dessa sessão mediúnica. O sujeito se Pancadaria. A mesa também, quer dizer, a mesa não, o espírito lá que está fazendo, vamos lembrar, né, segundo o livro dos médiuns, é o quê? É o fenômeno de efeitos físicos, né, e os espíritos têm pleno domínio de todos os objetos, e aí arremessa a lâmpada na cabeça do seu R. Bom, o que acontece? Né? Por duas vezes até, não é só Oi? por uma. Não é só por uma vez, foram por duas vezes. Não, pois não, Sônia, você está dando spoiler até. Bom, o que acontece? O R fica mansinho. Depois da lampadada na cabeça, o seu R fica mansinho, pede desculpa, né? E aí a coisa se acalma. Né? E aí, novamente, né, ele pede desculpas. E aí pergunta, né? Assim, olha só, por que vocês estão vindo aqui, então, depois de tudo que vocês fizeram, né? E eles explicam que, olha, foi melhor deixar os recursos para a família, né, da esposa, da senhora G, porque os parentes do senhor G iam pegar esse dinheiro, iam fazer coisas que não deveriam. Né? E aí, até como prova, foi melhor colocar o dinheiro todo lá para a senhora G e deixar os parentes do marido, né, vamos dizer assim, haver navios, né, como se diz aí no popular. Bom, o que acontece? Apresentavam três condições, não é, Henrique? A família. Alguns tinham dinheiro, outros eram preguiçosos mesmo, não gostavam de trabalhar, e outros, o espírito desencarnado, enquanto estava encarnado, ele teve uma inspiração de que eles deveriam passar pela prova da miséria. Pois é. Né? Bom, mas aí o que acontece? O senhor R novamente se destempera.
Novamente o sujeito vai lá, diz assim, não é possível, isso não vai ficar assim. O que acontece? Mais uma vez a deusa parte para cima dele e lança a lâmpada na cabeça. Então ele leva a segunda lampadada na cabeça. Então, para vocês verem que a sessão estava bem agitada, né? O que acontece? Pelo jeito, o senhor Eckson se acalmava quando levava uma lâmpada na cabeça. Ele se acalma novamente, e aí, dessa vez, né, os espíritos falam assim: olha, essa instrução foi dada, como a Sônia até falou agora, essa instrução foi dada para os espíritos superiores, para direcionar a fortuna para os parentes da senhora G, e não para os parentes do senhor G, porque era a prova que eles tinham que passar, era um momento mais apropriado para eles terem esse aprendizado. Bom, o senhor R, então, né, viu que é inútil ficar falando mais, acho que até ficou com medo de levar uma terceira lampadada na cabeça, acredito eu, não sei, né? Mas, de qualquer forma, né, foi restabelecida a calma, né, ficou todo mundo tranquilo, mas houve o quê? Não deixou barato, né? Mas Assim, teve mais alguma questãozinha nessa história aí, né? pois é, não deixou barato. Então falou assim, mas a senhora não fez bem nenhum, a senhora era rica e não, né, gastava Ninguém se dinheiro, lembra da senhora, ninguém está Pois é. preocupada com a senhora. Pois é, a senhora não estava preocupada com ninguém, a senhora era muito egoísta, tudo. E aí, o que acontece? Ela fala: não, olha só, tem uma pessoa que fala o meu nome sempre. Porque durante em vida eu levei comida, eu aqueci a casa dela e ajudei ela durante muito tempo. E hoje ela fala o meu nome. Bom, o seu R, né, o cara era o cara era tinhoso, né? Então, assim, mas quem é essa pessoa? Eu quero saber quem é essa pessoa. E não tinha, né, não tinha o nome dela, mas tinha um endereço. Agora que vem olha a coisa interessante, quando os espíritos. E até uma observação, Sônia e Eduardo, quando a gente coloca o nome das pessoas nos livros da irradiação, né? Hoje a gente coloca nos espaços, no chat, né? A gente digita, né? Mais breve o pessoal vai estar colocando o nome. Né? Vejam que não há, né, necessidade, né, de dar o endereço em si. Porque como é que os espíritos encontram um espírito encarnado, desencarnado? Né? Pela assinatura fluídica dele. Então, o que a gente faz? Na hora que a gente está colocando o nome, eu sempre falo, olha, você se torna responsável pelo nome que você coloca para irradiação. Porque, gente, olha só, o espírito ele não vai pelo CEP, ele vai pela vibração. Ele vai por aquele amor que a gente dedica, aquela atenção que a gente está dando àquela pessoa. Então, você coloca um nome, o que você vai fazer? Bom, que dia é essa irradiação? Dia tal, hora tal. O que você vai fazer? Você vai estar ali vibrando, porque os espíritos vão se direcionar por este caminho, porque você sabe onde aquele espírito necessitado está. Você pode até colocar o endereço, se ficar inseguro. Aí o que acontece? Né? Vamos procurar essa mulher, vamos ver se é verdade mesmo. Né? E aí, bom, o seu R deve ter se afastado da lâmpada, né? Para não haver mais nenhum problema. Né? Ainda tem um final bonito, né? Peraí que eu estou deixando o finalzinho bonito, né, para depois. Aí eles procuram a mulher no endereço, mas não acham naquele endereço. O espírito, gente, ele dá um novo endereço. Olha só que legal. Os espíritos sabiam onde ela estava. Aí vão lá no outro endereço, acham a mulher e confirmam. Mas olha só, quando terminou a situação mais calma, a mesa ela se dirigiu para o senhor R. Olha, não guardamos mágoa. E a mesa assim encostou no pé, afagou o peito dele como se desse um abraço. E fez isso também nas senhoras. Então, foi um gesto. Você vê, as coisas até acabaram tranquilamente, também depois de 2 lampadadas na cabeça do senhor R. Mas tem muita coisa interessante para comentar, né, Sônia Eduardo? E até comentado que esse gesto é como se fosse um perdão, né, que estivesse sendo feito, né, até para acalmar os ânimos e acabar tudo bem, né, com a reunião. Ou seja, nessa história fantástica,
né, que realmente aconteceu, não foi ficção, nós podemos ver vários aspectos morais envolvidos em tudo isso, nessas relações, né, dos espíritos desencarnados com aquelas pessoas que estavam naquela sala para a leitura do testamento. Não é verdade, Sam? Sim, não, e mais ainda das pessoas que estavam encarnadas, não é? A relação de cobiça, a relação, eles estavam muito chateados com aquilo. Por que eles não ficaram com a herança? Eles estavam contando com aquela herança e foram lá tomar satisfação dos dois espíritos já, né, desencarnados. Então, eles foram. Bom, então daí a gente pode depreender algo, né? Eles já tinham um conhecimento da sobrevivência do espírito após a morte, porque senão eles não teriam ido a uma intervenção mediúnica, não é? Eles sabiam que haveria essa possibilidade, mas, de qualquer maneira, o que existia enquanto todos estavam encarnados? Provavelmente, e aqui vamos tirar hipóteses que parece que podem ser bastante sinalizadoras, não havia uma boa relação. Porque se houvesse uma boa relação de preocupação, de, de vínculos mais tranquilos, isso tudo poderia ter se organizado de uma forma mais afetiva, mais tranquila, mais calma. Mas a relação de cobiça, de vaidade e também aquela ânsia de ter o dinheiro era mais intenso, né, por parte daquelas 3 pessoas que foram procurar na reunião mediúnica. Então, essa relação é muito séria. E isso nós vemos muitas vezes acontecer. Quantos espíritos, já na erraticidade, assistem os seus herdeiros, ou aqueles que deveriam ou que poderiam ter sido seus herdeiros, ficarem discutindo, criando conflitos, porque receberam ou não receberam a quantia exata que estavam pensando, ou não receberam absolutamente nada. E isso, para muitas pessoas, pode parecer assim, dar para elas um sentimento de o que elas valiam? Elas valiam pelo dinheiro ou pela relação afetiva que havia entre os familiares? Isso é bastante moral, essa relação afetiva ou uma relação por interesse, não é? E os espíritos eles sofrem na espiritualidade, como se diz, né, no mundo espiritual, eles sofrem por causa destas disputas, porque as vibrações, né, elas chegam quando você lembra da pessoa. Então, como é que você está lembrando da pessoa? Que é uma coisa que a gente tem. Olha só, vocês, né, que estão aí nos ouvindo, nós que estamos aqui, né, nós lembramos dos nossos antepassados, os tios que desencarnaram, os parentes, até mais novos, mas nossos avós, os pais que porventura já desencarnaram, será que a gente lembra dele em nossas preces? Será que quando a gente acorda, eu ouvi até a Sônia Eduardo Divaldo comentando uma vez que ao acordar, ele agradece aos antepassados, e principalmente ao pai e à mãe, por ele estar ali encarnado, porque vejam que foi os esforços desses antepassados, o trabalho de nossos avós, a criação de nossos pais e tantas pessoas envolvidas em nossa criação que nos propiciaram estarmos aqui nesta encarnação, trabalhando e tentando, né, ser feliz nessa estrada evolutiva. Henrique, é interessante ver também, né, fazendo um link lá com o Livro dos Espíritos, eu e os meus links, né? Mas é bom fazer isso, gente. Estudar é isso, né? Não é ficar só na leitura, é você fazer links, fazer elos com outras leituras, com outros livros, e principalmente da própria codificação, né? É o que a gente gosta de fazer e é o que a gente faz muito. Então, lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos,
sobre as leis morais, né, na lei de igualdade, né, principalmente nas questões 809 e 810, ele fala dessa relação dos herdeiros. Né? E Kardec até pergunta como ficaria a responsabilidade dos herdeiros se a herança que eles receberam veio de um meio ilícito. Né? Quem deixou a herança não era uma pessoa muito, né, vamos dizer, cristã. Andou fazendo, né, essa fortuna através de meios escusos. Que pode ter vindo ou por expoliação ou por atos injustos. De atos injustos, isso, Uhum. Exatamente. E que então os espíritos respondem que, claro, que os herdeiros não têm culpa, principalmente se eles não sabem que a herança veio da origem, né? A origem da herança veio dessa forma indevida. Uhum. Então, eles dizem o seguinte, que se os herdeiros utilizam essa herança para a prática do bem, né, fazendo a caridade, ajudando as pessoas, isso vai ajudar a evolução espiritual não só deles, desses herdeiros, como do próprio espírito que deixou a herança. Né, para vocês verem que está havendo um processo de reparação dessas injustiças que aconteceram anteriormente, certo? Então, fica também a nossa sugestão para vocês consultarem essas duas questões lá de O Livro dos Espíritos, a 809 e a 810. Olha só, me incomodou muito o espírito ter dado uma lampadada na cabeça lá do seu R. Porque eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, olha só, será que ele não vai ali responder por isso, né, com um ato de agressão? É claro que ele vai, gente, ele vai, a lei de causa e efeito, né? Então, ele vai responder. É um ato foi um ato de agressividade. Agora, vocês percebam que o espírito desencarna, ele continua a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, se a contenda fosse ali ao vivo, vamos dizer assim, todo mundo encarnado, né? Talvez o senhor G pegasse lá o candelabro e partisse para cima do seu R. Não sei se ficaria somente na lâmpada, né? Para ver como as relações não eram relações amenas. Não era o mesmo. Se fossem relações amenas, não estaria acontecendo todo esse imbróglio que aconteceu lá naquele momento. Nem não é? amistosa. Né? Mas o que é também muito importante e é bastante interessante, que quando o homem, não é, que ele vai escrever o testamento, porque a mulher já havia morrido, já havia desencarnado, quando ele vai escrever o testamento, o que acontece? Ele recebe a intuição, a influência de um espírito superior. Ou seja, vamos também, não é, fazer um link com o Livro dos Espíritos e lá nós vamos encontrar que os espíritos influenciam muito mais do que nós possamos imaginar. Então, muitas vezes nós tomamos algumas atitudes e não está bem claro por que é que a gente tomou aquela atitude, mas em algumas situações pode ter sido alguma inspiração. Neste caso, foi de um espírito superior, mas nada impede que muitas vezes também essas influências venham por espíritos levianos e espíritos inferiores. Então, de alguma maneira, mesmo este senhor que adorava jogar lâmpadas fosse né, um jogador de lâmpadas em potencial, ele fosse um pouquinho mais assim, né, um pouquinho mais agressivo, mas ele tinha algo de bom para ser assistido, para ser inspirado por um espírito que também ali poderia dizer o que realmente, de um ato justo, deixar aquele dinheiro para pessoas
da família que realmente estavam precisando e que saberiam provavelmente levar adiante e fazer algo de bom e algo de útil. Não é? Mesmo porque, como Sim. também foi relatado, eles ajudavam essa senhora, que era uma senhora viúva, que morava na mesma rua que eles durante algum tempo, ajudava com alimentos, com roupas, com algumas, até mesmo uma condição financeira. Então, havia uma espécie de fraternidade, havia sentimentos que estavam dando àqueles espíritos uma base sólida para eles serem assistidos. E isso nós podemos fazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quantas vezes aqueles que nos conhecem, até mesmo pessoas da nossa família, não têm de nós o conhecimento que os espíritos têm? Porque muitas coisas acontecem, ainda mais quando os familiares ou quando os membros da família não têm uma relação tão periódica e tão aprofundada. Então, muitas vezes acontece que alguém está tomando ações e que só vai descobrir lá depois que desencarnou, que ele desencarnou. Daí vamos descobrir que a tal pessoa fazia isso ou aquilo, não é? E isso não é algo que aconteça raramente, não. É com frequência que também pode acontecer. Então, há questões morais bastante interessantes neste artigo que a gente possa. Eu acho que essa é que é a grande lição. A gente já está se aproximando do final, Sônia e Eduardo. Eu acho que, Eduardo, acho que essa é a grande lição, né? Da gente ter em vida esse contato com os parentes, com os amigos, e sustentar as boas relações, até se tivermos dinheiro, dar o encaminhamento para esse dinheiro, né? Ajudar as pessoas, não provocar a cobiça, né, dos parentes, e essa Incentivar o relação. trabalho, não é? Incentivar É, eles a trabalharem também, não é? essa relação te vai levar para sempre. Né? Essa relação ela não vai ficar aqui, morreu, então agora está todo mundo bonzinho, vamos ficar de bem, está bem assim, né, Eduardo? Sim. E mostra também que, de acordo com o nosso comportamento, né, ao desencarnarmos, nós seremos cobrados pelos que ficaram. Né? Dependendo da nossa atitude, principalmente nesse aspecto do dinheiro, né, se formos muito ricos, né, e o que fizemos para parentes, né, principalmente para parentes. Né, e isso depois vai repercutir do outro lado para nós. Né? Mesmo que não haja uma reunião mediúnica onde tudo possa ser esclarecido, né, o que não é o normal de acontecer, essas cobranças, essas mágoas, essas, né, desavenças vão repercutir no espírito desencarnado. E dependendo de como ele desencarnou, de como ele já se adaptou lá na erraticidade, isso pode fazer muito mal a ele. Né? Essas cobranças de que ele não foi um bom marido, ou não foi um bom filho, né? Ou não foi uma pessoa que pensou na família. Ou que pelo Né? menos ele não tenha sido entendido como ele gostaria de ter sido entendido. Exatamente. Não é? Isso pode Isso trazer aí. repercussões muito desagradáveis e muito perturbadoras para o espírito desencarnado. Uhum. Então, estamos chegando ao término do nosso encontro e ficam várias reflexões, mas com certeza vocês vão ler o artigo e certamente também, como sempre é colocado que todo leitor é um recriador, vocês vão poder extrair mais questões que talvez nós não tenhamos conseguido extrair, mas pelo menos nós trouxemos aqui o artigo justamente para começar a promover reflexões e nós pensarmos cada vez mais em como nós estabelecemos as nossas relações,
não só as relações. Nós não somos herdeiros somente de questões financeiras. Muitas vezes, nós somos herdeiros também do quê? De bons exemplos, herdeiros de boas atitudes, herdeiros de atitudes que não foram tão boas assim. Então, a herança, que herança nós estamos deixando? Não é? Que herança nós estamos deixando para as demais pessoas, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para as pessoas que estão convivendo conosco. Nós precisamos pensar muito nisto. Um abraço a todos, até a próxima semana. E não se esqueçam, deem seu like, compartilhem o link, né, deste vídeo e fiquem sempre atentos, tá? Que toda semana terá um vídeo novo. E quem der um dislike, não se preocupe, não vai levar uma lâmpada na cabeça. Um abraço a todos. Gente, depois dessa, eu estou com medo aqui, porque a mira da Sônia é boa, viu? Então, ó, um beijo, gente. Um abraço. Boa semana. Posso secar o cabelo?